Já disseram que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Metrópolis traz uma exposição e um HQ que refletem sobre a história do Brasil, para lembrar, para não repetir. O grande desafio dessa exposição foi organizar as diferentes formas visuais que o Jorge produziu na vida dele, né? Ele teve uma produção fotográfica, produziu filmes para TV, produziu Super 8, produziu cinema, e a gente queria organizar tudo isso espacialmente e não isolar as mídias. Entrei para a Universidade de Brasília em 64, exatamente no ano do golpe militar. Comecei a fazer fotografia nesse momento, né? E aí, então, essas são as fotos, minhas primeiras fotos de 64. Logo em seguida ao golpe, uma manifestação de estudantes, uma passeata. Se a gente olhar os cartazes, podia ser hoje, né? As mesmas coisas que eles reivindicaram. E aqui são fotos de trabalhos que eu fiz observando a cidade de Brasília, né? Eu sempre carregava a minha câmera Super 8 como uma espécie de caderno de notas comigo. Então eu fazia as minhas imagens para mim, produzia as imagens para CVs estrangeiros em 16 e fotografava também. Eu tinha pouco tempo para fotografar, então eu fotografava enquanto eu estava em movimento. E aí sempre aparece uma borda de um carro. Com essas imagens desse Super 8, eu vendi a ideia do Iracema para o produtor. Ele me disse o seguinte: se você incluir essas imagens no filme, eu produzo o filme para você. E são essas imagens aqui. Esse Super 8 é a viagem de pesquisa que a gente fez para o Iracema e que gerou o filme. Eu não sou índia, não. De que tu é? Tu é branca? Sou. Filho de inglês? De inglês não, mas de brasileiro. Essa aqui é Edna de Cássia, é a protagonista do filme Iracema, 50 anos atrás. Esse ano são 50 anos que a gente rodou o filme. Eu aprendi muito, apesar de nunca ter feito. Uma das características do meu trabalho é ser muito simples, muito barato, né, e com uma equipe muito pequena, porque isso facilitou muito conseguir a parceria das televisões, né? Ele foi feito como um produto de TV, não de cinema. O meu foco sempre foi a questão social, né? Eu sempre me interessei pelas pessoas. Em todos os meus filmes, não sou eu que falo, são os personagens dos meus filmes que falam, que às vezes são atores e às vezes não atores. Pano de fundo, né, veio a questão ambiental, né? E que hoje é enxergado de outra maneira. Na época não se interessava muito por isso. Matias, a gente vai falar de chumbo, mas antes eu queria apresentar um pouco de você. Você está falando da França, especificamente em Paris? Sim, moro em Paris. Eu sou franco-brasileiro, né? Mas nasci e fui criado na França, então eu moro aqui em Paris. A minha mãe é mineira e encontrou meu pai no Brasil. Meu pai morou um pouquinho no Brasil, então ele também falava português. Eles casaram, vieram viver na França, né? Com o chumbo, né? Me inspirei de forma muito livre, né, da história da família da minha mãe. Então, tem sempre esses elementos, assim, um pouco da realidade que eu vou misturar com ficção. Conta a história de uma família, que é a família Wallace. É uma família burguesa, assim, que atravessa todo o século XX, mais ou menos, né? O livro começa em 1937, logo antes do Estado Novo, e vai até 2013. Então, é claro que a gente atravessa 70 anos da história brasileira, mas no centro da história se focaliza na ditadura, né? Que eu acho também que o golpe militar de 64 é um momento muito importante da história brasileira. A primeira coisa que eu fiz, né, quando eu comecei a escrever o livro, eu fiz uma linha do tempo, onde tinha, de um lado, tinha os eventos da história política brasileira e do outro lado tinha os eventos da história da família Wallace. E eu tentei combinar, né, as duas coisas
para coincidir, a história da família coincidir com os eventos mais importantes da história brasileira. Então, sempre eu procuro, né, ter toda essa documentação, fotos antigas, propaganda, todas essas coisas assim, visual que quando as pessoas vão ver, vão lembrar de uma época, de um momento da história do país. O interesse também com o quadrinho é isso, é de trabalhar com a imagem para contar uma história. Aí você tem essa combinação de coisas, tem a imagem, tem o texto, tem a dinâmica também das páginas, tudo isso que você pode usar para contar a sua história. Esse foi o Metrópolis de hoje. A gente se vê amanhã. Gostou? Então não vai embora porque tem muito mais vídeos no nosso canal. Clica no sininho que a gente te avisa quando tiver conteúdo novo e deixa um joinha pra gente também. Tchau!